Bom, seguindo o material de vocês aí agora, preste atenção, você vai prestar atenção ao que eu vou explicar para você, para que você possa compreender a teoria que está expressa no material. Vou tentar explicar de forma tão esmiuçada e detalhada que você não tenha que ler o material depois, tá? Eu quero só que você faça as questões. Primeiro, preste atenção aqui a um detalhe importante, ó. A matéria não se chama fonética à toa, ela só considera os fonemas. Fonética é o estudo dos sons da fala, tudo bem? Quando você fala em fonética, a primeira coisa imprescindível a que se deve ter acesso é a distinção entre letras e fonemas. Letras e fonemas são aspectos diferentes, preste atenção. Fonema é som, fonema é barulho, fonema é aquilo que você emite quando você fala, tá? E letra é uma tentativa de representar esses barulhinhos quando você escreve. Então, se você pega uma palavra, por exemplo, como pato, a palavra pato, ela tem 4 letras perceptíveis, né? 4 letras, e cada uma delas tem um som. Repara que você consegue ouvir o som P, o som A, o som T e o som O. Pato. Então, a palavra pato, ela tem 4 letras e 4 fonemas. Cada uma das letras aqui presentes representa um fonema. Então, na palavra pato, você tem 4 letras e 4 fonemas, tá? Tudo bem? Isso pode cair na prova assim. Identifique a opção que apresenta 6 fonemas, 7 fonemas. Professor, é só contar as letras? Não, não é só contar as letras, porque letra e fonema nem sempre andam de mãos dadas. Vou explicar. Se você pega uma palavra, por exemplo, como passo, com 2 S's, e compara a palavra passo com C cedilha, são palavras que você escreve de forma diferente, tá vendo? Mas pronuncia igual, são homônimas homófonas, homófonas, ou seja, mesmo som. Passo com 2 S's é o passo de andar, passo com C cedilha é palácio, tá? Olha só que interessante, as palavras passo e passo, elas são obviamente iguais com relação aos fonemas, passo e passo. A palavra passo aqui, ó, ela tem 4 fonemas, a palavra passo também tem 4 fonemas. O interessante é que passo com 2 S's tem 5 letras e 4 fonemas, enquanto passo com C cedilha tem 4 letras e 4 fonemas. Agora, o que foi que fez com que a palavra passo com 2 S's, tivesse mais letras que fonemas? O que gera essa disparidade em palavras em que vai haver mais letras do que fonemas é um fenômeno chamado dígrafo. Compreende esse nome, por favor. Di significa 2 e grafo significa letra. Então, quando você fala dígrafo, você se refere a 2 letras com som de uma só. Então, esse é o conceito de dígrafo, tá? Dígrafo é o encontro de 2 letras com apenas um som. Vamos começar aqui pelos dígrafos consonantais. Dígrafos consonantais vão envolver consoantes, evidentemente, né? Com relação aos dígrafos consonantais, existem dígrafos consonantais mais tranquilos, aqueles que basta você memorizar, e dígrafos consonantais mais problemáticos, tá? São aqueles pelos quais eu torço para que só você acerte. Preste atenção, ó. Dígrafos consonantais que você pode decorar. Veja, ó, os 2 S's, os 2 R's, o XC, o SC cedilha, o CH, o LH e o NH. Então, se você quiser memorizar esses dígrafos consonantais, fique à vontade. Os 2 S's, os 2 R's, XC, SC cedilha, CH, LH e NH são dígrafos consonantais. Vale a pena memorizá-los para ganhar tempo. Aí, veja bem, existem dígrafos consonantais mais problemáticos. E aí, cuidado. O SC, o QU e o GU podem causar problemas. Estes 3 dígrafos aqui podem causar problemas porque eles nem sempre serão dígrafos. Eles só serão dígrafos se de fato você escrever os 2, mas pronunciar apenas um. Então, repara só a diferença que existe entre as palavras crescer e fresco. Atenha-se às palavras crescer e fresco. Aqui eu tenho SC e aqui eu tenho SC também. Mas há uma diferença. Quando você fala crescer e fresco, em um dos 2 casos você escreveu SC, mas pronunciou apenas C, que é o que acontece aqui, ó, crescer, crescer. Você escreve S, escreve C, mas fala só C. Então aqui eu tenho dígrafo, não há dúvida. Aqui eu tenho o dígrafo, mas em fresco não. Na palavra fresco, você pronuncia o S e o fonema Q. Fresco, fresco.
fresco. Este S e este C são ambos pronunciados, então não serve. Dígrafo só é dígrafo quando você escreve duas letras, mas só pronuncia uma, entendeu? Aqui na palavra crescer eu tenho dígrafo, mas na palavra fresco, não, tá? Beleza? Preste atenção, ó. Outra maldade é a palavra queijo e a palavra sequência. Atenha-se aqui ao QU de queijo e ao QU de sequência. Veja bem, queijo e sequência tem uma diferença. Em ambos os casos, você pronuncia o, você escreve Q e U, mas observa, há uma distinção. Quando você fala queijo, você escreve Q e U, mas não pronuncia o U. Queijo. O QU só é dígrafo quando o U não tem som. O QU só é dígrafo quando o U não tem som, tá? Na palavra sequência, não. Na palavra sequência, você pronuncia o Q e o U. Então, na palavra queijo, eu tenho dígrafo. Na palavra sequência, não. Tá legal? Então, ó, queijo e sequência. Queijo, eu tenho Q e U e não pronuncio o U. Na palavra sequência, eu tenho Q e U e pronuncio o U também. Então, cuidado. O QU e o GU só serão dígrafos quando o U não for pronunciado, tá? Então, preste atenção aqui. Ó, veja a palavra guerra e a palavra aguente. Atenha-se especificamente ao GU de guerra e ao GU de aguente. O QU e o GU só fazem dígrafo quando o U não é pronunciado. Então, se eu comparar guerra e aguente, eu encontro uma diferença. Na palavra guerra, eu tenho dígrafo, porque o U não tem som. Na palavra aguente, não. Então, fresco, não tenho dígrafo. Sequência, não tenho dígrafo. Aguente, não tenho dígrafo. O QU e o GU só são dígrafos quando o U não tem som. E o SC só é dígrafo quando você escreve SC, mas só pronuncia o C, tá? Então, estes são os dígrafos consonantais. Para simplificar a sua vida, aqui estão os dígrafos do bem e aqui os dígrafos do mal. Cuidado com os dígrafos do mal, porque os dígrafos do mal podem confundir você. SC, QU e GU só serão dígrafos quando de fato forem dígrafos, ou seja, quando você escrever duas letras e pronunciar apenas uma, tá? Pausa para eu copiar que eu já prossigo.